Carlos Andrade dirigia devagar pela estrada de terra que ligava o povoado de Lagoa do Mato à cidade de São Bento do Norte. O carro antigo levantava poeira por onde passava, formando uma nuvem clara que se misturava ao pôr do sol avermelhado do sertão. No rádio, tocava uma música antiga, daquelas que o pai dele costumava cantar nos domingos de manhã, enquanto lavava o carro no quintal. Carlos tinha 38 anos, era mecânico desde menino e conhecia aquela estrada como conhecia as linhas da própria mão. Foi ali que aprendeu a dirigir, ali que chorou quando perdeu o pai, ali que fez promessas que nunca contou a ninguém. A estrada fazia parte da sua história. Mais um dia de trabalho tinha terminado. Tudo o que ele queria era chegar em casa, tomar um banho simples, comer o feijão que a dona Lourdes, a vizinha, sempre deixava na panela e dormir cedo para acordar antes do sol, como fazia desde a adolescência. O céu começava a escurecer quando, ao dobrar a curva da Bameleira Grande, Carlos viu algo diferente à margem da estrada. Uma mulher estava sentada no barranco de terra vermelha, com os joelhos encolhidos contra o peito. A roupa suja de poeira, o cabelo bagunçado, o corpo cansado. Ela parecia perdida e sozinha. Carlos diminuiu a velocidade por instinto. O coração apertou no peito. Parou o carro alguns metros à frente, respirou fundo e desceu devagar, mantendo distância. Sabia que uma mulher sozinha na estrada tinha todo o direito de desconfiar. Quando se aproximou, ela levantou o rosto. Os olhos eram claros, cansados, mas carregados de um alívio silencioso por não estar mais sozinha. "Você está bem?" Carlos perguntou com voz calma. Ela demorou alguns segundos para responder. "Eu me perdi." A voz saiu fraca, controlada, como se estivesse segurando o choro fazia horas. "Tentei encontrar o caminho de volta, mas não consegui. Já andei demais." Carlos olhou em volta. Nada além de mato fechado, estrada vazia e o dia se despedindo no horizonte. "Tenho água no carro, quer?" Ela hesitou, mas assentiu. Carlos voltou, pegou uma garrafa térmica e um pano limpo. Entregou tudo com cuidado, sem se aproximar demais. Ela bebeu como quem não bebia água há muito tempo. Depois limpou o rosto, revelando traços delicados, pele clara queimada de sol e um cansaço profundo no olhar. "Obrigada", ela disse em voz baixa. Carlos respirou fundo. "Para onde você estava indo?" "Para o sítio Boa Esperança." O nome fez o peito de Carlos apertar. O sítio Boa Esperança tinha sido onde o pai dele trabalhou por mais de 20 anos, onde ele mesmo passou a infância, onde aprendeu a consertar máquinas, brincar no terreiro, sonhar com um futuro melhor. E também onde tudo terminou quando o antigo dono morreu e o lugar foi abandonado, deixando dezenas de famílias sem trabalho. "O sítio fica a uns 15 minutos daqui", ele respondeu, depois de alguns segundos. "Posso te levar, não é seguro ficar aqui quando escurecer." Ela o observou em silêncio, avaliando cada detalhe do rosto dele, da postura, da voz. "Tudo bem", disse por fim, "mas gostaria de anotar a placa do seu carro." Carlos quase sorriu. "Claro, é o certo a se fazer." Ela tentou pegar o celular, mas a tela estava quebrada. "Meu nome é Carlos Andrade. Sou mecânico na oficina do seu Damião, em São Bento do Norte." Ela guardou a informação na memória. "Meu nome é Mariana." Caminharam até o carro em silêncio. Carlos abriu a porta do passageiro, afastou algumas ferramentas e ajudou ela a entrar com cuidado. Depois voltou ao volante e seguiu devagar pela estrada. O rádio tocava baixo, nenhum dos dois falava. Um silêncio tranquilo, não constrangedor. Depois de alguns minutos, ele perguntou: "Como você se perdeu?" "Saí para caminhar cedo. Achei que conhecia o caminho, mas entrei numa trilha errada. Quando percebi, estava completamente perdida. Andei por horas até encontrar essa estrada." Carlos assentiu em silêncio. A estrada começou a ficar mais larga. O coração dele começou a bater mais rápido. As árvores conhecidas,
O portão antigo, a cerca torta. É ali, Mariana disse, apontando. Carlos já sabia. O sítio Boa Esperança estava diferente, abandonado, silencioso, tomado pelo mato. Carlos parou o carro. Chegamos. Mariana abriu a porta devagar. Obrigada, de verdade, você apareceu na hora certa. Carlos a olhou por alguns segundos. Às vezes a estrada faz isso com a gente, coloca as pessoas certas no caminho. Ela sorriu, um sorriso cansado, mas sincero. Talvez a gente se veja de novo, disse. Talvez, Carlos respondeu. Ela caminhou em direção ao portão. A silhueta dela foi sumindo na penumbra, engolida pela vegetação e pela noite que chegava. Carlos ficou ali parado por alguns segundos antes de ligar o carro novamente. Enquanto dirigia para casa, algo não saía da cabeça. Mariana, o sítio Boa Esperança, o passado que ele achava enterrado. Sem saber por quê, ele teve a estranha sensação de que aquele encontro não tinha sido por acaso, e que sua vida, sem que ele percebesse, acabava de mudar. Carlos passou a noite inteira sem dormir direito. A imagem de Mariana sentada à beira da estrada voltava à mente como um filme repetido. O olhar cansado, a voz fraca, o nome do sítio, o passado que ele achava que tinha deixado para trás. Na manhã seguinte, acordou antes do sol, como sempre. Tomou um café preto ralo e foi para a oficina do seu Damião, na saída de São Bento do Norte. O barulho dos motores, o cheiro de óleo e graxa, tudo aquilo normalmente acalmava a cabeça dele. Mas naquele dia, nada acalmava. "O que foi, Carlos?" Seu Damião perguntou, observando ele em silêncio. "Você tá com a cabeça longe." "Só cansaço," ele respondeu. Mentira. O dia seguiu arrastado, até que perto do meio da manhã, um carro da prefeitura parou em frente à oficina. Um homem de camisa social desceu, segurando um envelope grande de papel grosso. "Carlos Andrade?" perguntou. "Sou eu." O homem entregou o envelope. "Entrega para o senhor." Carlos estranhou. Não havia remetente, só seu nome, escrito à mão. Ele abriu. Dentro, um cartão elegante. Mariana Ribeiro Azevedo convida Carlos Andrade para um encontro no sítio Boa Esperança, hoje às 15h, para tratar de um assunto importante. O coração dele disparou. Seu Damião leu por cima do ombro e assobiou. "Rapaz, isso não é coisa pequena." Carlos ficou parado, olhando o papel. "O que ela quer comigo?" murmurou. Às 15h, contra o bom senso e a própria lógica, Carlos estava dirigindo de volta pela mesma estrada de terra. Mas agora não estava indo embora, estava voltando. O sítio Boa Esperança estava diferente. Portões abertos, carros estacionados, gente andando de um lado para o outro. Limpeza, movimento, vozes. O lugar abandonado começava a ganhar vida. Carlos desceu do carro devagar, se sentindo deslocado naquele cenário. E então ele viu Mariana. Mas não era a mulher frágil da estrada, era outra pessoa. Vestido simples e elegante, cabelo preso, postura firme. Gente ao redor dela pedindo decisões, mostrando papéis, esperando respostas. Ela comandava tudo com calma e autoridade. Quando os olhos dela encontraram os dele, algo mudou no rosto de Mariana. Ela caminhou até ele. "Você veio." "Vim. Precisamos conversar." Ela o levou até um antigo galpão, longe do movimento. Ali, o silêncio voltou a existir. "Carlos," ela disse, respirando fundo, "eu não fui totalmente honesta com você naquele dia." Ele não respondeu. "Meu nome completo é Mariana Ribeiro Azevedo. Sou neta do antigo dono do sítio. Esse lugar é meu." O mundo pareceu dar uma leve girada. "Você é a dona daqui?" "Sou." Carlos ficou em silêncio por alguns segundos. "Então por que você estava sozinha, perdida naquela estrada?" "Porque naquele momento eu não era a dona de nada. Eu era só uma mulher cansada, perdida, precisando de ajuda. E você ajudou sem saber quem eu era." Ela respirou fundo. "Eu quero reabrir esse sítio,
trazer isso de volta à vida. Mas eu não entendo nada de terra, de máquinas, de produção. Eu preciso de alguém que conheça esse lugar de verdade. Ela olhou nos olhos dele. Eu sei quem você é, Carlos. Sei quem foi seu pai. Sei que sua história está aqui. O nó subiu na garganta dele. O que você quer de mim? Quero que você me ajude a reconstruir tudo isso. Carlos deu um passo para trás. Não posso. Por quê? Porque nossos mundos são diferentes. Você é a dona, eu sou o filho de empregado. Isso nunca dá certo. Ele se virou para sair. Carlos, Mariana chamou. A voz dela estava embargada. Ontem, na estrada, você não me viu como herdeira, nem como dona, nem como rica. Você me viu como gente, como alguém precisando de ajuda. E eu vi você como alguém bom, inteiro, raro. Ele parou, mas não se virou. Pensa no meu convite. Carlos saiu. Passou 2 dias tentando esquecer. Mergulhou no trabalho. Se escondeu na rotina. Até que no 3º dia, uma mulher de terno apareceu na oficina. Tenho uma proposta da senhora Mariana Ribeiro. Contrato, consultoria, 4 horas por dia. Salário maior do que tudo que ele já tinha ganhado na vida. Seu Damião foi direto. Isso não é só trabalho, Carlos. Isso é destino te chamando. Naquela tarde, ele voltou ao sítio. Mariana o esperava na varanda. Eu aceito, mas faço do meu jeito, sem pressa, sem pressão. Ela sorriu aliviada. É exatamente assim que a terra funciona. Os dias seguintes criaram uma nova rotina. Carlos caminhava pelo sítio como quem visita o passado. Reconhecia máquinas, galpões, caminhos, cada canto tinha memória. Mariana o acompanhava em silêncio, aprendendo. Perguntava, observava, escutava. A conexão entre eles crescia sem ser dita, no toque rápido de mãos, no silêncio confortável, no olhar que demorava mais do que o normal. Mas nem tudo era paz. A cidade começou a falar. A herdeira e o mecânico, a dona e o empregado. O comentário virou julgamento. E então, numa tarde quente, um homem chegou. Terno caro, carro luxuoso, olhar frio. Era Roberto, tio de Mariana. Ele não veio visitar, veio pressionar. Esse sítio está dando prejuízo. Existe uma proposta milionária de compra. Venda o quanto ainda vale algo. Mariana recusou. Isso aqui não está à venda. Carlos ouviu tudo em silêncio. Mais tarde, Roberto se aproximou dele. Rapaz, junta seu dinheiro e sai antes que dá tempo. Isso aqui vai acabar mal. Antes de ir embora, ele deixou a frase que gelou o sangue de Carlos. Esse sítio está cheio de dívidas. Se não venderem, o banco toma tudo. Naquela noite, Carlos confrontou Mariana. É verdade? Ela baixou os olhos. É. O silêncio que se formou foi pesado. Então tudo isso é temporário? Esse sonho todo? Eu estou tentando salvar tudo isso, ela respondeu. Mas a confiança tinha sido ferida. Carlos saiu sem se despedir. E naquela mesma semana, quando a fazenda dormia, alguém caminhava entre os galpões, com gasolina nas mãos e um fósforo no bolso. A noite estava silenciosa demais no sítio Boa Esperança. O vento passava entre as árvores como um sussurro antigo, trazendo o cheiro da terra molhada e das lembranças que nunca foram embora dali. Enquanto todos dormiam, passos lentos cruzavam o pátio principal. Uma sombra atravessava os galpões, desviava das cercas, se movia com cuidado. Na mão, um galão de gasolina. No bolso, um fósforo. O fogo começou pequeno, uma chama tímida, quase invisível. Depois outra, e outra. Em minutos, o galpão antigo onde ficavam as máquinas e ferramentas estava em chamas. O fogo cresceu rápido, violento, alto. A madeira cerca estalava, o telhado começou a ceder. Gritos cortaram a madrugada. Fogo! Fogo no galpão! Funcionários correram, vizinhos apareceram. Gente com baldes, mangueiras, desespero. Mariana saiu da casa correndo, ainda de pijama. Quando viu as chamas, o corpo inteiro travou.
Não, não, não. Carlos estava em casa, em São Bento do Norte, tentando dormir quando ouviu a sirene dos bombeiros passando em alta velocidade. O coração dele apertou sem saber por quê. Pegou o carro e dirigiu sem pensar. Quando chegou ao sítio, o cenário parecia de guerra. Fumaça, chamas altas, gente chorando, gente gritando, gente tentando salvar o que dava. O galpão principal já estava praticamente destruído. Mariana estava de joelhos no chão, suja de fuligem, sendo amparada por uma funcionária. Carlos correu até ela. Mariana! Ela levantou o rosto. Os olhos estavam vazios. Queimou tudo, Carlos. Tudo. Ele ajoelhou ao lado dela. As mãos dela tremiam. Isso aqui era o coração do sítio, ela disse. As máquinas, os registros, as ferramentas, as memórias da minha família. Acabou. Carlos sentiu o peso da culpa, mesmo sem ter culpa nenhuma. O fogo foi controlado, mas o estrago estava feito. Nos dias seguintes, o cenário era de ruína. Estruturas caídas, máquinas queimadas, cinzas espalhadas. Silêncio. A cidade começou a falar mais ainda. Foi acidente, foi vingança, foi interesse, foi gente grande. A polícia investigou, mas nada ficou claro. O que ficou claro foi o impacto. Sem galpão, sem máquinas, sem estrutura, sem dinheiro. O banco apareceu. Notificações, papéis, prazos. Mariana afundava. Passava horas sentada sozinha na varanda olhando o vazio. Não comia direito, não dormia, não falava quase nada. Carlos tentava ajudar, mas havia um muro invisível entre eles. Ela estava em um mundo de dor silenciosa, ele em um mundo de impotência. Até que numa tarde, Mariana disse: "Eu vou vender." Carlos sentiu como se o chão sumisse. "Não fala isso. Não tem mais escolha. O banco vai tomar. Meu tio estava certo. E tudo o que a gente construiu aqui?" Ela respirou fundo. "A gente não construiu nada, Carlos. A gente tentou." Aquelas palavras cortaram mais que qualquer briga. Na semana seguinte, o comprador apareceu. Uma empresa grande, homens de terno, contrato pronto. Carlos observava de longe. O sonho estava sendo enterrado em silêncio. No dia da assinatura, Mariana pediu para falar com ele. Eles ficaram sozinhos no mesmo galpão queimado. "Eu queria que fosse diferente," ela disse. "Eu também." Ela segurou a mão dele. "Você foi a melhor coisa que aconteceu nesse lugar. Então, por que está indo embora?" "Porque às vezes amar não é suficiente," ela pensou, mas não disse. No dia seguinte, Carlos foi embora de São Bento do Norte. Voltou para a cidade onde nasceu. Trabalhou em qualquer coisa, se escondeu na rotina, tentou apagar tudo. Meses passaram. O sítio foi vendido, as cercas mudaram, os portões foram fechados, as máquinas novas chegaram. Mariana sumiu da cidade e parecia que aquela história tinha acabado ali. Até que um dia, Carlos recebeu uma carta. Não tinha remetente, só uma frase escrita à mão. "Nem todo fogo vem para destruir, alguns vêm para rezelar." E um endereço. Era o endereço de uma pequena comunidade rural, perto de Lagoa Nova. O coração dele disparou. Sem pensar, ele pegou o carro. Quando chegou ao local, encontrou algo inesperado. Um pequeno centro comunitário rural, uma escola simples, uma horta coletiva, um galpão novo, modesto, mas vivo. E no meio de tudo, Mariana. Ela ouviu e parou. O tempo pareceu suspenso. Ela caminhou até ele. "Você veio." "Vim." "Eu vendi o sítio, mas não vendi o sonho." Ela apontou ao redor. "Isso aqui é o que sobrou do que a gente era e do que ainda pode ser." Carlos sentiu os olhos marejarem, mas antes que qualquer palavra fosse dita, um carro parou atrás dele.
De dentro desceu Roberto, com o mesmo olhar frio e a mesma voz firme. Mariana, você não devia ter trazido ele. O clima mudou, o ar ficou pesado e o passado voltou inteiro sem pedir licença. Roberto caminhou devagar até o centro do pátio da pequena comunidade rural. O som dos passos dele parecia mais alto que o normal. O clima ficou pesado, denso, quase respirável. Mariana se colocou na frente de Carlos instintivamente. "O que você quer aqui?" ela perguntou. Roberto sorriu de canto. O que sempre quis: encerrar de vez essa história. Carlos sentiu o corpo inteiro travar. "Você já ganhou", ele disse. "O sítio foi vendido. O dinheiro foi embora. Acabou." Roberto balançou a cabeça. Não acabou. Ele respirou fundo e falou, sem emoção: "Eu fui o responsável pelo incêndio." O silêncio foi absoluto. Mariana sentiu as pernas fraquejarem. "O quê?" ela sussurrou. "Eu mandei queimar o galpão. Era a única forma de forçar a venda. O banco pressionava, os investidores pressionavam e você não cedia." Carlos avançou um passo. "Você destruiu tudo por dinheiro?" "Eu fiz o que precisava ser feito." Mariana começou a chorar. Aquilo era a história da nossa família. "História não paga dívida", ele respondeu frio. Mas algo que Roberto não esperava aconteceu. As pessoas da comunidade que estavam em volta se aproximaram. Homens simples, mulheres do campo, trabalhadores, gente comum. Um dos líderes do projeto falou: "Aqui todo mundo ouviu." Outro completou: "E tudo isso foi gravado." Roberto empalideceu. Mariana, com a voz firme pela primeira vez em muito tempo, disse: "Eu aprendi com você a ser forte, tio, mas também aprendi a ser justa. E hoje você vai responder por tudo o que fez." Roberto tentou argumentar, mas já não havia mais controle. A polícia foi chamada. Ele foi levado diante de todos. O homem que sempre mandou, que sempre comprou silêncio, saiu algemado, olhando para o chão. O passado tinha finalmente sido confrontado. O silêncio voltou, mas agora era um silêncio leve, de alívio. Mariana olhou ao redor, para a escola, para a horta, para o galpão simples, para as crianças correndo, para as famílias trabalhando juntas. Depois, olhou para Carlos. "Eu perdi um sítio, mas ganhei um propósito." Carlos sorriu. "E eu perdi o medo de acreditar de novo." Eles caminharam lado a lado, sem promessas grandiosas, sem discursos, sem pressa. Só verdade. Meses se passaram. A comunidade cresceu. Mais famílias chegaram. Mais terra foi cultivada. Mais gente se formou. Mais crianças aprenderam. Carlos passou a coordenar os trabalhos de campo. Mariana organizava projetos, parcerias, apoio social. Eles não viviam um amor de filme, viviam um amor real, feito de diálogo, de respeito, de construção diária, de parceria, de escolhas. Anos depois, quando alguém perguntava como tudo começou, Mariana sempre respondia: com um carro quebrado numa estrada de terra e um homem que decidiu parar para ajudar. E Carlos completava: com uma mulher que, mesmo sem nada, ainda acreditava em recomeço. Porque algumas histórias não nascem do conforto, nascem da perda, do fogo, da dor, da queda. Mas é exatamente ali que elas se tornam verdadeiras. Se essa história tocou você de alguma forma, escreva nos comentários o que mais mexeu com seu coração. Compartilhe com alguém que precisa acreditar em recomeços. E siga o canal para mais histórias emocionantes, humanas e reais como essa.